O Senado adiou a análise da PEC, que pode ampliar o Auxílio Brasil, o Vale Gás e ainda criar um voucher para caminhoneiros. E sobre esse e outros assuntos, a gente vai conversar agora com o senador Eduardo Veloso, do União do Acre. Senador, bem-vindo. Boa noite. Bem-vindo. Agradeço o convite e é um prazer estar aqui na Jovem Pan. Estou à disposição. Obrigada, senador. Bom, então vamos começar trazendo alguns detalhes dessa PEC. A gente já trouxe no início dessa edição que essa votação foi adiada para amanhã, se não me engano, por volta de 4 horas da tarde. Como ficaram os principais pontos, os principais benefícios que foram ampliados e esse que foi criado, que é o voucher caminhoneiro? Perfeito, Lívia. Nós temos como foco 3 principais pontos, né? A elevação do Auxílio Brasil, que aumenta em R$200, né? E isso atingirá a União em mais ou menos 26 bilhões de reais até o final do ano, que é o que a PEC determina. E juntamente a isso, serão inclusos mais de 1,5 milhão de pessoas, ou seja, aquelas pessoas que estavam na fila do Auxílio Brasil. Então, esse é o primeiro ponto. Uma elevação do valor do Auxílio Gás, que será medido a cada 2 meses do valor médio, ou seja, cada pessoa que receber a contribuição, teoricamente, receberá meio valor da botija de gás mensal. E um auxílio, né, de R$1.000 para os transportadores autônomos, que isso é uma iniciativa do senador Carlos Fávaro, Alexandre Silveira e Plínio Valério. E também atender à gratuidade dos idosos, que já existe, mas pelo menos ter uma compensação. Basicamente é isso. E hoje teve muita discussão porque foi colocado hoje de manhã e eles falaram que tiveram pouco tempo para saber se querem fazer alguma adendo, né, na PEC. Então, eles pediram para ser adiada para amanhã, tentou-se levar para terça-feira que vem, mas como terça-feira que vem tem uma reunião do Congresso, ficou acordado para amanhã. Agora, senador, no caso de uma outra mudança nos preços dos combustíveis, a discussão sobre o teto do ICMS, a gente viu que no Congresso houve muita resistência por parte dos parlamentares que são contrários ao presidente Jair Bolsonaro, porque viram nessa medida, independentemente do mérito, se seria benéfica ou não, mas viram que o teto do ICMS e esse desconto que haveria no preço dos combustíveis poderia ter um potencial positivo na campanha do presidente Jair Bolsonaro à reeleição. Nesse caso, nesse pacote de medidas que vai ser analisado agora no Senado, o senhor imagina que a tônica vai ser essa também? Os adversários do presidente vão fazer oposição e vão tentar barrar a aprovação justamente porque temem que isso ajude o presidente Bolsonaro, senador? Vitor, uma boa pergunta. O clima aqui no Senado, a gente percebe que é um clima positivo. O que pode ser tentado por eles não têm coragem, né? Eles não têm argumento de falar que vão barrar, tá? Porque ajuda principalmente o mais pobre, né? Quem é que está sofrendo hoje com a vulnerabilidade alimentar? São milhares de brasileiros, ou seja, milhões de brasileiros que vão ser ajudados. Então, assim, essa coragem de negar, eles não têm. O que eles podem ficar fazendo, que é a politicagem, né, que eles podem tentar, é ficar adiando, mas eu não acredito que passe de amanhã, não. Foi um clima meio que de consenso mesmo, em prol da população brasileira, que só ganha com isso. O que nós também discutimos desde o início da semana, senador, é que quando se fala de ampliação, voltando a falar da PEC 16, quando se fala em ampliação de benefícios sociais, de programas sociais que já existem, não há um impeditivo previsto na legislação eleitoral. Agora, quando se fala justamente em criar um benefício novo, que é o caso desse voucher caminhoneiro, pode haver alguma judicialização nesse sentido. Como o governo está se preparando e os apoiadores dessa PEC também para evitar com que isso aconteça e a proposta avance? Boa pergunta. Existe sim um murmurinho aqui no Senado falando da seguinte forma. Como relatou, se eu não estou enganado, o senador Euvisto, se nós formos levar ao pé da letra, é o que você falou, pode ocorrer a judicialização e ser barrado. Mas, se nós formos agir com o coração,
nós iremos dar isso, e nós estamos esperando que no caso, os ministros não vão ter essa coragem de ir contra a população nesse momento que mais necessita. Então, nós não acreditamos que a judicialização vá barrar essa emenda. Senador, nosso tempo está quase esgotado. Vamos a uma última pergunta do nosso comentarista, claro. Ricardo Salles. Por favor, Salles. Boa noite. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta sobre a hipótese, né? Instalação da CPI do MEC. Como é que isso está sendo visto nos bastidores? Como é que está a discussão dessa CPI do MEC nos bastidores do Senado? Então, hoje foi até pergunta de alguns repórteres lá. Nós acreditamos que, até o momento, né, o que foi falado lá, que ainda falta uma assinatura. Não confirmaram que conseguiram. É de tranquilidade, nós sabemos que o governo vem trabalhando no sentido de não corrupção, então, da base do governo, eu não vejo preocupação em relação a isso, não, Ricardo. Pois bem, acabamos de conversar com o senador Eduardo Veloso, do União do Acre. Senador, obrigada pela entrevista, ótima noite. Boa noite a todos, e foi um prazer falar com vocês, e eu sou seu fã também, viu, Ricardo? Eu tinha que falar isso ao vivo aqui, eu gosto muito dos seus pronunciamentos. Boa noite.